Gente. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que o Instagram hoje tá com algum bug. Dá um tempo de vídeo e ele de live e ele tá derrubando. Não é a internet aqui de casa. Tá tudo certo aqui com a conexão com a internet, mas ele começa e cai, começa e cai, começa e cai, mas não é por causa da internet, é por causa do Instagram mesmo. Que aqui a internet tá normal. Amém. Vamos ver se a gente consegue ficar agora. Eu tô esperando só a Angélica entrar e eu já vou chamar ela e vocês já vão rezando uma Ave Maria aí para esse bug não acontecer mais. Passam uns 5 minutos de live, 6 minutos, aí ele derruba. Uma pena, né? Mas é assim, né? Quando é pra mãezinha, sempre tem uns BOzinhos. Será que a Angélica desistiu da gente, galera? Não, Angélica, nós somos legais. Não desista de nós. Mandei mensagem pra ela. Deixa eu já escrevendo aqui também.
Ah, eu não sei contar piada. Eu não sou tão boa que nem o Vitor. Tem que estar inspirada, sabe? O cara é muito bom. Então, tem que estar naquela pegada assim. Bom, sem delongas. Passou de 5 minutos. Espero. Vamos lá, mãezinha. Tá indo tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Bora. Aê! Aê! Ô, Glória! Tudo certo? Tudo, e você, Nayara? Tudo bem. Meu, eu não sei o que estava acontecendo. Eu acho que foi a música que eu estava colocando, porque devo estar usando o Spotify, aí não sei, deu alguma coisa na conexão. O Vitor falou que aconteceu isso com outras lives, né? Tá Não sei. acontecendo, porque tem várias lives acontecendo ao mesmo tempo. Então tá sobrecarregado mesmo. É muita gente junta. Já aconteceu comigo 2 vezes também, de eu não conseguir transmitir por causa disso. Mas estamos aqui, vamos que vamos. Ah, vai. Vamos que vamos. Pena que não ficou salvo, pô. Começa com uma música e tal, mas amém, amém. Amém. Bom, vamos. Bom, hoje a gente vai falar sobre a intercessão de Nossa Senhora, né? A gente vem aí com uma série de formação sobre Nossa Senhora, né? A gente veio falando sobre várias coisas da mãezinha. Tem mais para vir por aí, tem mais duas, na verdade, né? Mas vamos lá. A gente falou sobre as virtudes, por exemplo. A gente tem feito também várias lives falando sobre alguns títulos e fazendo ofício, né? Tá sendo muito bacana também. Que Mas bom. hoje é sobre É, né? é. Intercessão. Então, vamos lá. Eu achei umas coisas muito bonitas quando eu li, e aí a gente conversando de tarde, são coisas que fez link, sabe? Eu achei É, ai, que muito, bom. muito legal. No tratado da verdadeira devoção, no Hum. 19, está escrito assim: se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado. E foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Foi a humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou a água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ela começou e continuou seus milagres. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. A gente falou Amém. da passagem de Caná, né? Sim, sim. Bom, deixa eu dar uma boa noite para a galera. Tem um povo que eu conheço aí. A Sueli Saporito, a Josi Escobar. Um beijo, viu, Oi, meninas? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, galera. boa noite, gente. Você falou dessa passagem e é justamente a que eu tinha pensado mesmo. Se você for encontrar na Bíblia, gente, sobre a intercessão de Maria, a única passagem que você realmente vai encontrar que demonstra a intercessão, o poder da intercessão de Maria Santíssima, realmente é em João 2, é nas bodas de Caná.
Então, ali tem uma frase que é muito especial, né? Eu já fiz uma campanha, uma campanha, quando eu estava na Milícia da Imaculada, que justamente levava a fazer tudo o que eles vos disser, né? Então, tinha uma capa lá, eles não têm mais vinho. Aí eu discorria todo um texto lá, né? Com Frei Sebastião, discorria um texto. E aí vinha, fazei tudo o que ele vos disser, era o nome da campanha. Então, naquela época já me tocou muito forte, né? Não sei se a galera me conhece, eu sou Angélica Cunha, eu trabalhei na Milícia da Imaculada praticamente 15 anos. Sou muito devota de Nossa Senhora desde criança, porque minha mãe sempre foi devota, meus pais, né? Então, isso daí vem de família. Só que trabalhando numa obra mariana, eu não sou teóloga, eu não estudei Mariologia, mas eu falo que o meu conhecimento de fé, de Deus, de oração, de Nossa Senhora é mais mística, né? Mas uma experiência que a gente vive no dia a dia. E as bodas de Caná, quando eu tive que montar uma campanha e eu pensei nas bodas de Caná, foi justamente pelo poder de intercessão de Nossa Senhora. Saber que ali Jesus, ele falou, não é a minha hora, né? Não é a minha hora. Mas ela vai lá, ela fala essa frase poderosíssima, fazei tudo o que ele vos disser, né? Porque ela confiava que ele ia fazer. Ela tinha certeza que ele ia fazer. Então é muito forte isso. E quando eu pensava assim, eles não têm mais vinho, eu trago isso muito para a nossa realidade, né? Qual é o vinho que falta na nossa vida? Né? Que vinho que está faltando? É o vinho da fé, é o vinho da coragem, é o vinho da saúde? Né? Hoje a gente está dentro de uma pandemia, por exemplo. Né? Qual é o vinho? É uma vacina? É a cura? Né? É a extinção dessa pandemia? Qual é o vinho que a gente precisa hoje? Então, essa intercessão de Nossa Senhora, ela tem uma confiança total que Jesus vai fazer, que Jesus não vai recusar, né, o pedido dela. E Maria, nessa situação, também sempre atenta, né, Nayara? Sempre atenta. Ninguém foi lá e pediu para ela, faça alguma coisa, né? Não, ela Sim. estava lá, ela percebeu, ela estava atenta, ela viu. E assim também eu acredito, não só eu, mas lendo, né, muito sobre os santos, eu faço um trabalho que é para um aplicativo de oração, que é o Click to Pray. Então, eu busco frases, né, de santos tal, e discorro um momento de oração sobre isso, uma reflexão. E eu busco também de Nossa Senhora. Então, você vê que todos os santos, quando eles até falam de santidade, né, que eu já estou trabalhando para novembro. Então, quando eles falam de santidade, eles falam que não tem como você ser santo se você não caminhar com Maria. O caminho da santidade fica mais fácil com ela. Porque ela intercede, ela olha, ela tem essa atenção, esse cuidado conosco, né? Sim. Então, bodas de Caná, hoje eu trago para a nossa realidade, né? Qual é o vinho que nos falta? Né? E ela, atenta, ela sabe, ela sabe. E quando a gente faz a nossa oração, quando a gente conversa com ela, apresenta para ela os nossos pedidos, as nossas necessidades, é certo que ela apresenta para Jesus. E o bonito disso também, que eu vejo, que São Maximiliano Kolbe também falava muito, né, que ela purifica as nossas intenções, ela purifica os nossos pedidos diante de Jesus. Então, às vezes a gente não sabe nem como pedir, nem sabe como pedir, mas tem aquela frase famosa, né? Pede à mãe que o filho atende. Então, além disso, das bodas de Caná, faço o link. João é muito rico nisso, né? Acho que João ele traz muito isso para a gente. Porque lá em João 15 não, 19, 15, é onde Jesus entrega Maria, né? A João, que ali ela se torna mãe da humanidade, e para João, entrega Maria para João e João para Maria. Né? Então, essa entrega da humanidade, Maria como nossa mãe. Então, qual mãe que não olha por seu filho? Né? Qual mãe que não quer o bem do seu filho? É muito raro, é muito difícil acontecer isso, né? Então, ela olha para nós como filhos também. Ela aceitou essa maternidade, né? Ela aceitou cuidar da gente, proteger a gente. E aí eu faço um link também com todas as aparições de Nossa Senhora. Porque em todas as aparições,
Maria, ela pede oração, ela pede conversão, ela pede penitência, ela pede jejum, mas o foco nunca é ela. O foco é sempre Jesus, né? O foco é sempre Jesus. Então, ela ainda continua na missão dela de nos levar ao Filho, né? Ela cuida de nós, ela desperta em nós o desejo de conversão, que a gente mude de vida, mas para quê? Para aproximar a gente do Filho. Então, ela faz essa ponte entre nós e Jesus. Então, é muito rico, né? Quando você olha essas passagens, é tudo muito rico. Desde o sim dela, ela continua dizendo sim, é um sim constante, né? E aí você vê nas bodas de Caná, depois você vê ela com os apóstolos também, né? No cenáculo, ela ali junto com os apóstolos, ela participa da fundação ali da igreja, do momento, né? Daquele momento de fundação da igreja. Ela está ali na vinda do Espírito Santo mais uma vez, né? Porque lá na Anunciação o Espírito Santo já se fez totalmente presente na vida dela. E ela continua dizendo sim dela. E nas aparições, nessa caminhada que a gente tem com Nossa Senhora, a gente vê que o sim dela se perpetua e, ao mesmo tempo, o cuidado dela para conosco. Eu tenho experiências minhas que depois eu vou contar. Mas eu acho, assim, fortíssimo. Ah, eu conto. Ixi, com o maior gosto. Né? Por exemplo, a gente estava falando, também falei para você, né, dos papas, né? João Paulo II, ele tem uma história muito bonita com Nossa Senhora de Fátima. Ele falando da intercessão, né, do poder da intercessão. Eu fiz esses dias uma live sobre o poder da fé e da oração. Então, falando que a fé é uma das maiores forças que a gente tem. Porque quem tem fé, crê. E quem crê, faz. Vai lá, não fica sentadinho. Levanta, vai lá e começa a fazer, porque acredita que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar. A fé, ela tem um olhar de otimismo, de esperança perante as coisas. E na oração, é onde a gente abastece a nossa fé. E a oração de intercessão, ela é muito poderosa. Eu até tenho grupos de intercessão no Facebook, faço oração toda noite, 10 da noite. A gente tem um grupo de intercessão. Justamente por quê? Porque na intercessão é quando a gente pede por alguém, e a gente acredita que Deus vai atender, né? Que Deus vai ouvir o nosso pedido, a nossa oração. Agora, se a gente, que é humano, que é imperfeito, pedindo na oração de intercessão, tantas bênçãos são derramadas, né? Tantos milagres acontecem. Imagina a mãe de Deus, né? Pedindo. Imagina Nossa Senhora pedindo por nós. Se a gente que é imperfeito, ela que dentre toda a humanidade foi a que mais se assemelhou a Jesus, né? Mãe de Jesus. Imagina o poder dela pedindo por nós. Então, o Papa João Paulo II, ele não conhecia tanto, não tinha se aprofundado tanto na história de Fátima, mas no dia 13 de maio de 1981, ele sofreu um atentado, ele estava lá no Papa Móvel, na Praça de São Pedro, história muito conhecida, né, no mundo inteiro. E aí, ele sofreu um atentado, e ele fala que foi a mão materna de Maria que impediu que a bala matasse, que o matasse ali. E eu tive a oportunidade de ir no Vaticano algumas vezes ali, e tem lá no chão, no solo, tem um dos pisos ali, uma das pedras, está bem onde é o local onde ele caiu. Né? E ele correu o risco de morte mesmo, tá? Então tem a pedra ali de onde aconteceu o atentado, e no Jardim do Vaticano tem também a imagem de Nossa Senhora da Bala, eles falam. Que eles fizeram uma imagem de Nossa Senhora cobrindo o Papa com o manto. O Papa João Paulo com o manto. É muito bonita, eu tirei foto dessa imagem, né? Que é impressionante. E aí ele foi atrás da história mesmo de Fátima, ele foi a Fátima, ele consagrou a... Como é que foi? Não sei se foi a Escócia, a Nossa Senhora de Fátima. E aí você vê, né? Um Papa que atribuiu esse milagre, foi um milagre, porque ele encontrou depois como é o nome dele? Ali Asca, né? Que disparou a bala contra o Papa. Ele encontrou, ele foi visitar esse cara na prisão. E aí ele falou, como é que você está vivo? Como é que você não morreu? Porque eu acertei o tiro em você, tá total, para matar.
foi certeiro. E ele não acreditava que o Papa tinha sobrevivido ao atentado. Tanto que depois esse cara pediu perdão para ele e tudo tal, né? Mas é uma história assim fantástica. Depois, falando de intercessão, outra coisa de Fátima é muito interessante, porque Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falava, ela mesma conta na História de uma Alma, que é o livro dela, o mais famoso, que é a autobiografia, que ela tinha uma doença assim que ela não tinha vontade de sair da cama, ela ficava imóvel. Hoje a gente vê como depressão, né? Mas ela falava que ela tinha uma doença, na época não tinha nome para isso, que era incurável. E ela falou que, e eu vi essa imagem também, gente, eu tive a graça no passado de ir para Lisieux. E Santa Teresinha, ela fala que no dia 13 de maio, também, deixa eu ver o ano aqui, 1883, ela olhou para a imagem da Virgem Maria que tinha no quarto e a imagem sorriu para ela. E ela, depois disso, ela ficou curada. E ela atribui a cura dela a Nossa Senhora do Sorriso. Ela apelidou Nossa Senhora de Nossa Senhora do Sorriso e ela espalhou essa devoção, né? E é interessante, porque de todas as coisas que eu aprendi sobre intercessão nestes anos, eu descobri, lendo muito, né, que tem três meios que o Senhor nos cura, né? Uma, quando a gente ora, a gente pedindo o Senhor, né, pela graça dele, pode nos curar. Ele pode tudo, então nos cura. Outra é pela intercessão, é pela oração de alguém. Então o Senhor nos dá a graça porque alguém está pedindo. E a terceira é porque ele quer. Ninguém pediu nada, né? Ele vai lá e faz o milagre porque ele quer. Então, a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida de Santa Teresinha, sobre a vida do Papa João Paulo II, que é bem próximo da gente, né? Também de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe ia ter o dedo amputado, o dedo dele estava podre, ele machucou o dedo, estava com problema sério no dedo. E o médico falou, vou amputar. No filme, né? Passou também, né? Eu fiz um programa sobre São Maximiliano Kolbe, acho que uns 10 anos eu fiquei no ar, fazendo programa sobre a vida dele. E ele fala, falaram que ia amputar mesmo. O médico falou, ele falou, não tem jeito, não. E se eu passar a água benta, a água de Lourdes? Aí o médico falou, né? Tá bom, sem acreditar, né? Mas tá bom, já que você quer, vou passar. Passou a água de Lourdes, enfaixou tal, e depois de um tempinho, Maximiliano Kolbe voltou lá e o dedo estava curado. Então, assim, a gente vê assim, umas atribuições da oração, pedido, né? Confiança em Nossa Senhora. Eu fui para Lourdes também, e vou te contar uma coisa. Eu fui para Fátima, eu fui para Lourdes, eu fui para Salete. Eu nunca pedi para Nossa Senhora, eu fui para Loreto. Eu nunca pedi para ela para ir em nenhum lugar de aparição dela. Eu nunca pedi, né? Para mim já não precisava disso, né? Para aumentar a minha fé ou não. O único lugar que eu tenho muita vontade de ir é Guadalupe, que eu sou propagadora da devoção a Guadalupe. Gente, eu sou propagadora, fã número 1. E ela... Mas eu tive a oportunidade. Surgiu pelo meu trabalho, né? Pelo próprio trabalho que eu já faço para a Igreja Católica há 25 anos. E também eu cheguei a ser presenteada por amigos meus, né? Então, assim, foram experiências muito especiais. Porque em Lourdes, por exemplo, eu lembro que ficou gravado, ficou muito forte duas coisas lá. Uma, muitos doentes. Muitos doentes na cadeira de roda, tudo tal. Muitos voluntários também que viajam de várias partes do mundo para se dedicar um tempo lá em Lourdes para cuidar dos doentes tal. E a gente parou para conversar com uma enferma e ela falou assim, a Marília, a nossa amiga, perguntou, a senhora veio aqui pedir, né, uma graça, uma bênção para Nossa Senhora, uma graça? Ela falou assim, não, eu não vim pedir minha cura, eu vim pedir para ela me dar força. Eu achei isso fantástico, entendeu? Eu vim pedir para ela me dar força. Então, eu fiquei impressionada com tanto de gente lá pedindo. A Aparecida aqui é lotado, né? Sem comentários. A Aparecida aqui é fantástico. Quantos milagres. Minha irmã chama Aparecida mais velha, porque minha mãe abortava, aborto natural. Minha mãe não conseguia ter filho. Em compensação, depois teve 8, gente.
Mas assim, não conseguia. E aí, minha mãe prometeu, minha mãe pediu para São Judas Tadeu e para Nossa Senhora. Tanto que se nascesse mulher ia chamar Aparecida, né, atribuindo o milagre à Nossa Senhora. E de fato, minha irmã mais velha se chama Aparecida Cristina. Então, a gente vê Aparecida também, quantas pessoas vão. Então, eu acho bonito também assim, não é ela que faz o milagre, entendeu? Nossa Senhora, ela intercede. Quem faz o milagre é Deus, né? Jesus faz o milagre. Mas ela pede, ela tem o poder de pedir. Um outro lugar que eu estive presente ano passado também foi na Medalha Milagrosa, que ali eu me acabei de chorar, né? Foi uma emoção indescritível, porque é uma capela simples, pequena, mas por ser propagadora da Medalha Milagrosa há quase 30 anos, foi uma emoção, quase 30 não, não, é quase 30. Foi uma emoção assim fantástica. E eu lembro muito da história da aparição, porque Catarina Laboré, quando ela viu as mãozinhas pesadas de Nossa Senhora, né, e saiu os raios das mãos de Nossa Senhora, e ela falou, né, ela contou para Catarina que aquela mão dela ficava estendida pelo peso das graças que ela tinha para derramar sobre os filhos. E a gente não pede, né? É para derramar sobre os meus filhos que não sabem pedir, que não pedem. Então, quer dizer, ela se coloca como intercessora numa aparição dessa. Ela se coloca para a gente pedir, porque ela quer derramar as graças, né? Quer derramar sobre nós. Então, ela mesma se manifesta também dessa maneira. Uma outra coisa também que aconteceu, que eu gosto muito de lembrar, é Guadalupe. Nossa Senhora aparece ao indígena, Juan Diego. Nossa Senhora coloca para ele uma missão, pede para ele falar com o bispo para construir ali um templo, construir uma igreja ali, uma capela, em honra, né, dela. Era um tempo muito difícil dos astecas ali, eles tinham uma devoção aos deuses pagãos, eles sacrificavam pessoas, né, gente, matava gente para oferecer em sacrifício. Então era muito triste a situação. Você pode ver que Nossa Senhora não aparece assim quando está tudo muito bem, né? É quando tem alguma situação difícil, que o povo está precisando, o povo está sofrendo, ela se manifesta, né? Ela se coloca junto com o povo. E lá ela fez isso, no México ela fez isso. E quando ela está com o Juan Diego, ela coloca a missão para ele. Nessa época, o Juan Bernardino, que era o tio dele, ficou muito doente. E Juan Diego, para chamar um padre para ir ver o tio, porque achava que o tio ia morrer mesmo, para dar, naquela época, a unção dos enfermos, né, a extrema-unção que eles falavam, ele desviou o caminho, ele desviou para me encontrar com Nossa Senhora pelo caminho que ele sempre encontrava. Porque ele pensou, ela pediu para eu cumprir a missão, ir lá falar com o bispo, mas eu vou lá chamar um padre para o meu tio. Então, para não chatear Nossa Senhora, o que ele fez? Eu não vou pelo caminho que eu sempre encontro com ela. Eu vou por um outro atalho. E mudou o caminho. Só que Nossa Senhora, muito esperta, foi lá e encontrou com ele no atalho que ele foi. Encontrou com ele. E ele ficou surpreso, né? Tipo, eu não ia, eu ia depois, né? Eu ia depois lá continuar. Mas aí Nossa Senhora falou: por que te preocupas, meu filho? Essa frase eu acho fantástica. Por que te preocupas? Acaso não estou aqui, eu que sou tua mãe? Né? Não está sob o meu amparo, sob o meu manto. E tem todo um significado, sabe, Nayara? Mais para frente a gente faz uma outra live para falar de Guadalupe. Mas tem todo um significado fantástico. Cada palavra que Nossa Senhora fala para Juan Diego tem uma riqueza por trás de cada palavra, de cada frase. E nessa hora, ela fala para ele, né, para ele não se preocupar. E Juan Bernardino, ele fala que foi uma senhora, foi uma moça, uma jovem, conversar com ele, o tio. Então, Nossa Senhora se apresentou ao tio de Juan Diego também. E ele foi curado, ele não morreu. Então, você vê que ela mesma se coloca, né? Ela fala, por que te preocupas? Esses por que te preocupas não é só para Juan Diego, é para cada um de nós. Né? Nós estamos sob o amparo, sob o manto de Nossa Senhora.
Então ela cuida de nós. Você vê que os santos, eles têm uma caminhada com ela, né? É muito bonito isso. E é bonito você ver a fé das pessoas em todos esses lugares, né? Que a gente teve a oportunidade, que eu tive a oportunidade de ir. Assim, nunca pedi, mas fui. Salete, por exemplo. Salete é numa colina, são 800 metros de altitude. Não tem um monte de loja, não tem nada. Só tem a loja no santuário lá. É bem diferente dos outros santuários. É um silêncio, é uma coisa. Nossa Senhora aparece num tempo muito difícil também, mas pede conversão. E ela fala com as crianças, com Maximina e Melânia, e ela ainda fala assim: se vocês não falam para eles, se eles não se converterem, vocês não terão as batatinhas esse ano. Acho tão bonitinho. Ela fala porque tá a colheita. E aí ia ser um tempo de penúria. Então, ela falou, se eles não se converterem, eles não vão ter as batatinhas deste ano, né? E o bonito é que eles levam a mensagem e o povo se converte, né? Não foi tão fácil, mas o povo se converte, assim como em Fátima, assim como em Lourdes, assim como a gente vê tantas pessoas que vão ao nosso santuário nacional e tantos outros lugares pedir a intercessão de Nossa Senhora. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa experiência de ver nos locais, né? De ver isso em cada lugar e saber que, por exemplo, Nossa Senhora, ela traz essa mensagem e ela quer estar junto de nós. Papa Francisco fala assim, fala três coisas interessantes, quatro, aliás, de Nossa Senhora. Ele fala que Nossa Senhora, ela é a mãe que gera a fé, porque ela nos dá Jesus, nos trouxe Jesus ao mundo e continua nos levando até Jesus por meio das suas mensagens, por meio das aparições. Depois ele fala que Nossa Senhora, que a gente tem que se deixar olhar por ela, o olhar atento de Maria, né? O olhar materno que infunde em cada um de nós, no nosso coração, a confiança, né? A certeza de que ela está conosco. E se ela está conosco, nós estamos junto de Jesus. Não existe você estar próximo de Maria sem estar próximo de Jesus. E muitos santos falam até que ousam dizer que não tem como ter Deus como pai se não tem Maria como mãe, né? Depois, ele diz assim: deixemos-nos abraçar por Nossa Senhora em todas as situações. Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu sei que muitas vezes causa ansiedade na gente, causa angústia. Eu faço muitas lives falando de inteligência emocional, falando da gente trabalhar resiliência, trabalhar exercício contra a ansiedade. E eu falo para as pessoas assim, eu sei como foi, porque o pessoal pergunta, e você, como é que foi para você? Você, então, até tal dia eu estava bem, teve um dia que eu estava mal, mas aí estava... Entendeu? Mas Nossa Senhora, é o bacana a gente lembrar que ela está conosco em todos os momentos, né? Então, assim, deixar-nos abraçar por ela, deixarmos-nos tocar por ela, por seu amor. Confiantes, né? Confiantes. E ele fala uma última coisa assim: deixarmos-nos tomar pela mão de Maria, aquela mão que nos conduz, né? Mão de mãe, né? Mãe que nos conduz, que nos pega pela mão, que nos coloca no seu colo, que acolhe tudo aquilo que está no nosso coração. E ele ainda fala assim que Maria, ela é o remédio para a solidão e para, como é que fala? Desagregação. Solidão e desagregação, para desunião, né? Quando tem alguma desunião, alguma situação de conflito, ela é o remédio, né? Porque ela sempre acalenta o nosso coração e nos coloca junto a seu filho Jesus. Então é interessante a gente lembrar que pedir para Nossa Senhora, amar Nossa Senhora, nunca é exagero da nossa parte, né? Porque a gente nunca vai amar Nossa Senhora como Jesus amou. O amor perfeito é de Jesus. Então Jesus ama Nossa Senhora de uma maneira que nós jamais iremos amar, né? E ele jamais vai sentir ciúmes do amor que a gente tem por ela, sendo que no próprio momento da cruz, foi ele que nos a entregou por mãe e, né, e trouxe e nos deu de presente a mãe dele. Então a gente não tem que ter medo de amar Nossa Senhora, de pedir para Nossa Senhora, de honrar Nossa Senhora, de maneira alguma.
Porque qual filho que quando a gente agrada a mãe, não fica feliz, né? Então a gente tem que lembrar também disso, sabe? Que quem nos deu Maria por mãe foi Jesus, ao pé da cruz. Então a gente aceita Maria, ama Maria e honra Maria com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Mas tudo aquilo que a gente tem ainda é pouco perto do que Jesus amou, né? Honrou a mãe dele. Então a gente não tem que ter medo de amar Nossa Senhora. Você quer falar alguma coisa? Eu tô falando que nem, né? Né? Fazendo a Não, formação, falando, mas tá incrível. Essa parte do ter medo foi algo que eu logo de ter medo, assim, entenda. Esses questionamentos que às vezes vêm em nós, de pedir a mãe, né? É, lendo o tratado, me preparando para a consagração e tudo mais, aí eu até perguntei para quem estava me acompanhando na minha consagração, para minha madrinha, tipo, nossa, o jeito que ele tá, eu não sei se não fui eu que, se fui eu que não entendi, mas aqui tá, me passou que é como se eu não precisasse pedir para Deus, como se eu não precisasse pedir para Jesus. Aí o que a minha madrinha falou foi: você pode pedir para Jesus, para Deus, você pode falar diretamente com ele. Mas por que não pedir para ela que foi humana, mulher como nós, viveu com ele tanto tempo, ele não veio já é, perfeitinho assim, falando, andando, então ela amamentou, ela cuidou, ela educou, ela ensinou. Por que não pedir para ela? E é aquela coisa, né? É como se fosse, não é aumentar Maria em cima de Deus, tanto que eu estudando para essa live, eu até achei um vídeo do professor Felipe Aquino, e ele coloca assim: a intercessão de Maria é através da mediação de Jesus. Então, não tem nada que você peça para ela que não vai chegar a ele. Né? A gente fala como se ela fosse a lua, que só brilha porque tem a luz de Deus nela, tem o Espírito Santo. Então, ela só vai aparecer por esse meio. Então, toda a graça que passa por ela e se entrega a ela vai chegar de um modo muito mais agraciado ao coração de Deus. Né? Como na oração que a gente faz na Maria Passa na Frente. Tem uma parte que a gente coloca assim: não tem nada que. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Então, é bem assim, é bem isso. Isso é a intercessão dela. Esse é o cuidado que ela, enquanto mãe, tem para conosco. Por isso que, creio que a gente já viu isso em alguma live, mas nossa mesmo, quanto missão, mas não custa nada relembrar, né? Tanto que ela na cruz, Jesus não falou: mãe, eis aí teu filho. Falou: mulher, eis aí teu filho. Porque é a mulher, que nem uma live que eu assisti, que explicou da mulher do início, meio e até mesmo no Apocalipse, para mostrar que é ela. E a gente tá, nesses momentos, a cabeça da serpente vai ser esmagada por ela, e até Apocalipse, quando ela vem revestida de sol. Então é muito rico, né? Muito precioso tudo é, isso, para a gente, muito católico. você falou algumas coisas aí que eu tava lembrando, né, também. É, quando a gente pede para o pai, a gente tem pai e mãe, né? A maioria de nós, pelo menos. E a gente, eu não sei, né? A maioria, pelo menos eu lembro que até hoje, quando eu vou pedir alguma coisa, eu peço para minha mãe. Eu sempre pedi para minha mãe, entendeu? Poderia pedir diretamente para o meu pai? Poderia. Mas a minha mãe, ela sempre deu, né, teve uma compreensão melhor, assim, mais próxima. Não que Deus não compreenda, mas Maria é o olhar materno de Deus, né? A gente católico, a gente vê dessa maneira também. Maria é o olhar materno de Deus. Quando a gente fala de mãe, a gente fala que a mãe é a expressão do amor de Deus, do amor materno de Deus por nós. Né? Então, assim,
Assim como nós pedimos para nossa mãe, muitas vezes não pedimos para o nosso pai, é que hoje mudou muita coisa, mas eu sou da educação mais antiga, né? Então a gente sempre recorria à mãe, sempre recorria à mãe. E assim é com Nossa Senhora também. Eu peço muito para Jesus as coisas, eu falo muito com Jesus, porque eu faço meditação diária. Então eu falo, tenho meu diálogo com Jesus, mas eu tenho uma afinidade com Nossa Senhora muito grande, até falando de testemunho, né? Eu lembro que em 2013 eu sofri um sequestro relâmpago. Eita. E aí foi muito rápido, foi relâmpago mesmo, né? Muito rápido. Tava com o carro parado esperando a minha irmã sair do trabalho para dar carona e eu tava na frente de um depósito de material de construção. E aí eu parei o carro com o motor ligado, só esperando ali. Aí vieram dois rapazes e eu pensei que era do próprio depósito, que eu pedi para eu tirar o carro dali. E eles falaram assim, aí um chegou no vidro, já mostrou a arma e falou, vai para o outro banco. Aí eu fui para o banco do passageiro, o que estava com a arma entrou, ficou atrás de mim, com a arma nas minhas costas, e o outro dirigindo. Aquilo me deu um pavor tão grande que me veio de chorar. Me veio de chorar. E aí ele olhou para minha cara e falou, se você chorar é pior. Na hora que ele falou aquilo, eu só falei assim: eu fazia programa na rádio, eu escutava testemunho de Nossa Senhora, de graças alcançadas, todos os dias, gente. Eu lia isso, gente, todo dia. Eu sabia de vários milagres, de várias coisas que tinham acontecido. Então, na hora, a única frase que eu lembro até hoje, eu só falei assim: Nossa Senhora, todo dia eu escuto as pessoas falando que pedem e você atende. Hoje é a minha vez, me ajuda. Gente, aquele pedido para ela, aquilo me deu uma serenidade instantânea, que eu consegui controlar o choro e eu consegui conversar com eles, né? Conversar. Eu fiquei 1 hora e meia rodando com esses caras, porque eles queriam ir ao banco, eles prometeram que ia me devolver o carro, mas eu tive que ir ao banco com o que estava armado, eu tive que tirar dinheiro do caixa. Depois eles queriam que eu fosse para São Mateus levá-los. E aí eu falei, né? Fingi que não sabia ir para São Mateus. Trabalhava ali do lado, fingi que não sabia. Aí eles falaram. Aí fui, passei pela Blitz com eles, porque ele ainda falou para mim, tem a Blitz ali, mas é o seguinte, se o policial parar, você sabe que você vai virar refém, né? Vou ter que te usar como refém. Eu falei, tudo bem, então vamos fingir. Gente, tive uma inteligência emocional descomunal. Porque eu lembro que eu falei para ele assim, vamos fingir então que a gente está batendo papo, que aí a polícia não vai desconfiar. E a gente consegue passar. E nós passamos pela polícia, pela blitz da polícia, e eles me deixaram lá em São Mateus, deixaram eu apagar todos os contatos telefônicos, né? E o cara, o primeiro, quando entrou, ele estava muito nervoso, muito nervoso. Ele me ameaçou muitas vezes, né? E depois mudou, né? Consegui conversar com eles, falei de Deus com eles, só vou ter que converter os dois. Me largaram lá atrás do terminal de São Mateus com o carro, com o carro. Eu voltei chorando de lá até em casa, né? Mas durante o período que eu fiquei com eles, essa 1 hora e meia, conversando, tudo tal, eu consegui contornar a situação. E eu sei que foi Nossa Senhora, porque eu pedi para Nossa Senhora naquela hora. Foi para ela que eu pedi, né? Uma outra coisa que aconteceu foi com o meu sobrinho. Teve um vazamento de gás na empresa. Coisa assim, letal mesmo. E infelizmente ele foi trabalhar à noite e ele entrou para trabalhar justamente no galpão e ele aspirou o gás. Ele quase morreu, Fernando, né? Quase morreu, ficou desacordado, tudo tal. E a minha irmã se apegou com Nossa Senhora, pediu para Nossa Senhora. Fernando tá aí, já tá no quarto filho já, né? Já vai dar o quarto sobrinho neto pra gente. Então, assim, eu tive provas concretas na família. E a última que aconteceu comigo, assim, grande, foi em 2018. Eu estava esperando uma cirurgia fazia 7 anos. Aí eu tinha feito um treinamento fantástico lá de inteligência emocional. Você sai assim, né? Como diz o povo, empoderado. Aí saí feliz. Eu falei assim, agora essa cirurgia sai. Agora nem que eu vá atrás do médico. E eu tinha uma convicção assim fantástica. De fato, 10 dias depois o médico me ligou para marcar a cirurgia, para falar da cirurgia.
Só que eu fui lá e ele falou assim: vai passar pela junta da diretoria para aprovar. Eu, de novo, mas já foi aprovado isso ano passado. Ele falou: não, trocou a. Seus exames caducaram, então agora vai ter que passar por outra junta médica. Ah, minha gente, falei para Nossa Senhora. Eu falei: olha, é o seguinte, a senhora já falaram assim, Padre Pio dizia, vários santos, São João Maria Vianney, tudo mariano. Falei assim, já diziam assim: não há graça que não possa ser alcançada por meio da oração do Rosário. A oração do Rosário é poderosíssima. Os 4 mistérios, minha gente. Vamos lá, as 4 coroas. Aliás, pois eu peguei e falei: Nossa Senhora, é o seguinte, eu vou rezar o rosário todo dia, essa cirurgia vai sair, eles vão me aprovar. Gente, a minha consulta foi na quarta. Na quinta-feira eu comecei a rezar o rosário. Segunda-feira o médico me liga, eu estava no cinema à noite, eu lembro. Estava no cinema à noite com meu sobrinho que estava de férias aqui. E o médico me ligou. Maria Angélica, amanhã você pode passar com o anestesista às 7 horas? Eu posso? Se você ele te aprovar, quinta-feira você está operando. E eu operei, de fato, né? Então, assim, eu atribuo muita coisa na minha vida, Nossa Senhora. Muitas coisas. Eu sei que Jesus me ouve, eu sei que Jesus me escuta. Mas eu sei que Maria, assim como você disse, Nayara, ela foi humana como nós aqui na Terra. Ela sabe as nossas dores, sabe tudo que a gente viveu. E ela é mãe. Então, o poder da oração de uma mãe é descomunal. Se cada mãe, eu sei que muitas mães sabem disso, mas se todas as mães entendessem o poder da intercessão delas, da oração delas, tantos filhos seriam transformados pela oração. Porque elas têm um poder fantástico, né? Porque a mãe, ela enxerga com outros olhos. Então, Maria é o olhar materno de Deus sobre nós. Então, não tenhamos medo de pedir, não. Quer pedir para Jesus? Peça para Jesus, não tem problema. Mas quando você quiser pedir para Nossa Senhora, você pode ter certeza que ela pedindo, o filho atende. Mesmo que a gente muitas vezes não mereça, mesmo que a gente às vezes não tenha mérito nenhum para receber alguma graça, Nossa Senhora, ela atende. Ela atende, ela olha por nós, ela purifica tudo que está no nosso coração. Não tenhamos dúvida nenhuma, né? Porque se assim não fosse, a gente não veria tantos milagres, tantas graças, né? E tantos momentos especiais em que ela aparece no mundo inteiro, nos momentos em que a gente mais precisa. Inclusive agora, acho que foi dia 19, Papa, ele pediu até que na América Latina, foi no Dia das Mães, eu acho, que a gente se consagrasse a Nossa Senhora de Guadalupe. Ele pediu que toda a América Latina e o Caribe se consagrasse a Nossa Senhora de Guadalupe. Acho que dia 6 de maio também ele rezou a Nossa Senhora, pediu para a gente rezar a Nossa Senhora pelo fim da pandemia, né? Então a gente vê, gente, que é o líder da nossa igreja. E outra coisa, são vários santos, várias vidas, né? Várias pessoas também que pediram a intercessão de Nossa Senhora e nos incentivam a pedir. Então, a gente não está no caminho errado, né? A gente está no caminho certo. Tenhamos essa confiança, esse amor à Nossa Senhora, com coração puro mesmo, coração de filhos, na certeza de que a intenção dela nunca é nos colocar distante de Jesus, mas sempre nos aproximar do coração dele. Então, é essa mensagem que eu acho que é mais importante a gente deixar, sabe, Nayara? A gente não ter medo. Isso tudo que você falou, que você viu, que você leu, né? Que você assistiu nesse tempo, né? Falando da intercessão. A intercessão é muito forte, ela é muito poderosa. E é o que eu falo, que eu falei no começo e repito agora. Se nós, simples humanos, né, pedirmos e confiamos na oração de intercessão, pede para tanta gente rezar por nós, a gente fala: reza por mim, pede para Né? mim, e não sei o quê. Imagina pedindo para a mãe de Jesus, né? Então, é uma pessoa mais que especial para a gente pedir. E aí, minha Ó, amiguinha? o tempo dessa live tá acabando. A gente abre outra, Ah! gente. Vocês querem que a gente continue aqui? O que que você acha? A gente continua Ai, em outra? Angela, um beijo. Então, eu acredito assim, você estava perguntando para o pessoal, né? Eu acredito também que assim, para a gente ter essa intimidade com Maria, ter essa confiança com Maria, a oração do Rosário é muito importante.
né? Os santos, eles nos incentivam a rezar o rosário. E quando a gente reza o rosário, a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito especial. Não é rezar o rosário por rezar, ou assim, né? Ave Maria só. É a gente buscar em cada mistério, contemplar aquele mistério, sabe? Contemplar aquele mistério, mas, por exemplo, nascimento de Jesus em Belém, né? Como é que foi esse nascimento? Como é que estava a situação ali? Quando a gente fala, anunciação do anjo do Senhor a Maria, enquanto a gente reza Pai Nosso, Ave Maria, a gente busca pensar como é que foi essa cena, como é que aconteceu isso, né? Então, conforme você vai rezando o rosário, você vai contemplando, você lê o Evangelho pelos olhos de Maria, mas você também vai tendo essa intimidade com Nossa Senhora. A oração do rosário, ela nos propicia isso. A gente tem aí essa intimidade com Maria. Eu lembro que teve uma época que eu estava muito revoltada, tinha dado um negócio muito errado na vida também, e eu era de comunhão diária. E aí eu parei de ser de comunhão diária, só ia à missa no domingo. Eu não deixei de ir à missa, eu nunca me afastei de Deus, mas eu fiquei brava. E aí a única oração que eu rezava todos os dias, eu não tinha força para rezar. Eu só rezava o mistério do terço, uma coroa do terço, do rosário. Só uma. Só uma. Era a única coisa que me sustentou durante um ano. Era a missa no domingo e rezar uma coroa do rosário todos os dias. Então, assim, você aprende a ter essa intimidade com a Nossa Senhora, né? Também. Porque era um momento de dor, mas eu recorria a ela. E era a única oração que eu conseguia rezar, você entendeu? Que eu não tinha vontade de falar com Deus, não tinha vontade, só reclamava, né? Então, eu não tinha vontade de conversar, de ouvir, nada. Então, eu falo que a oração do rosário, ela levanta a gente, sabe? Ela levanta, ela é poderosa. Ela nos faz ler o Evangelho com os olhos de Maria. Ela nos dá essa intimidade com Nossa Senhora. Então, a oração do Rosário ela é sensacional. Se você não é próximo, não é próxima de Maria, Angélica, eu não consigo rezar as 4 coroas num dia só. Reza uma, pelo menos. Pelo menos uma. Né? Então, se você rezar os mistérios, hoje é quinta, os mistérios luminosos, ok. Reza os mistérios luminosos. Mas vai contemplando, vai imaginando como é aquela situação, como é que Jesus estava ali, quem estava com ele, como é que estava acontecendo, como é que Nossa Senhora estava naquela situação. Se colocar junto de Maria. Aí você vai ter mais intimidade com ela. Ela vai cada vez mais. Ela já está pronta para abraçar a gente. É a gente que tem que dar esse espaço para que ela possa nos abraçar cada vez mais e nos conduzir junto a seu filho Jesus. Então, tenha essa intimidade com Nossa Senhora. E lembra disso porque é verdade. Não há graça que não seja alcançada pela oração do Rosário. Então, se tem alguma graça que você precisa, de repente nem é o que você precisa. A gente tem que lembrar disso também. Às vezes não é o que a gente precisa. Eu não recebi de Deus. Às vezes não é o que a gente precisa. Mas Nossa Senhora vai te ajudar também a ter esse entendimento. Então, reza o Rosário. Se você rezar o Rosário, Nossa Senhora não vai deixar de dar a graça que você precisa, a graça que você necessita. Ela vai interceder junto a Jesus. E Jesus vai realizar o milagre em sua vida. O que você precisar, o que você pedir. E se não for o que você pedir, você tem a certeza que Ele vai te dar o entendimento necessário. E Nossa Senhora vai te dar a força necessária, também vai estar com você para você superar qualquer adversidade na sua vida. Esse é o poder da intercessão também, sabe? Muitas vezes é um entendimento. Quando a gente coloca nas mãos de Maria, é pedir que ela tome conta. Igual você falou, Maria passa na frente. Então, toda vez que eu vou rezar o quarto e o quinto mistério glorioso, eu falo assim, Maria passa na frente, resolve tudo que eu não posso resolver. Né? Eu sempre falo para ela, né? Resolve tudo que eu não posso resolver, mãe. E eu acredito que ela toma frente de tudo mesmo. Que eu tenho muitas graças durante esses anos todos para contar, né? Eu contei para vocês algumas assim que foram muito fortes para mim, muito significativas, né? São grandes mesmo. Mas eu já me livrei muito de acidente de carro, enquanto eu estava rezando o terço, coisas assim que não era mais para estar aqui mesmo, entendeu? E eu estava rezando o terço. Eu falo que meu carro é meu maior santuário, o meu carro, porque no carro é onde eu mais rezo. Muito no trânsito é onde eu mais rezo.
E todas as vezes assim que eu me livrei mesmo de acidentes assim que poderiam ser fatais, eu estava rezando o terço. Então eu não deixo de rezar o terço no carro por causa disso. Eu lembro disso, sabe? Então assim, a oração do rosário ou a coroa, se você usar uma coroa pelo menos por dia, não deixe de rezar. Se coloque sob a proteção de Nossa Senhora, se coloque sob a intercessão de Nossa Senhora e confie que ela olha por você assim como ela sempre olhou por Jesus. É, entendeu, gente? É interessante que eu achei também o padre Paulo Ricardo, ele fala é, como São Bento, não, São Bento não, Bento 16, inspirado no testemunho de São Frei Galvão, ele dizia: não há fruto da graça na história da salvação da humanidade que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Mediação, a intercessão, o cuidado dela. Não tem, é como você falou das aparições. Ela tá lá, ela aparece e nos mostra o caminho que a gente tem que tomar, o que a gente tem que fazer, né? Foi pedido muito pra gente, nesse momento de pandemia, o rosário, né? O rosário intensifica a oração, conversão, daqueles que você estiver próximo e puder cuidar dessa alma. Achei bonito também que o padre Paulo Ricardo, nesse mesmo texto, ele faz uma analogia com relação ao filme Ato da Compadecida, onde o povo já está no purgatório e Jesus aparece. E aí ele dá para cada um, ele já deu o seu destino, vamos dizer assim, né? Para onde cada um ia. Mas para o João, que é aquele que causou maior caos, uma mentira, é, ele falou: não tem muito o que fazer por você, João. E ele já se conformou. Ele meio que ficou pensando, mas aí ele pede para Nossa Senhora, e Nossa Senhora clama por ele. E assim tem a segunda chance dele, né? E ali tem a segunda chance. Por mais que ele, e o padre Paulo Ricardo ele colocou assim, por mais que ele clamou a Nossa Senhora e tudo foi apontado, né, para ele, ó, você fez isso, você fez isso, fez aquilo. Aí ele falou: eu vou para o inferno, não tem como, eu vou para o inferno. E aí tem aquela coisa do demônio, né, querer induzir ele. E aí, Nossa Senhora, ali no caso seria Fernanda Montenegro, né? Fala para ele assim: ele é o pai da mentira. Não acredita nele, ele é o pai da mentira. Então ela cuida, ela desesperadamente, como Nossa Senhora das Graças, com as mãos estendidas e querendo derramar graça sobre a gente, desesperadamente ela quer nos ouvir. Ela quer que a gente clame, que a gente peça e que ela possa levar nossos pedidos ao seu filho e ele atender assim. Com todo o carinho de mãe, ela vai levar ao seu filho, tanto nós como filhos, como para ele como filho. Então eu achei muito bonito. Falei: nossa, é muito bonita essa cena mesmo, né? Esse Fofa. filme é fantástico, né? Eu acredito que ele retrata muito. Ele retrata exatamente o que eu penso mesmo sobre intercessão, o que você pensa, porque é isso mesmo, né? E às vezes você vê que até ele estava se condenando. Ele estava Exato. se condenando no final, numa hora, não, eu tenho que ir mesmo, não, porque eu não mereço. Ela, João, e ela teimando, né, falando para ele, João, não, você fez isso por causa disso aqui, você fez isso Isso. aqui por causa. Porque às vezes acontece isso com a gente. A gente se condena, a gente se auto-sabota, a gente cria auto-vitimização, a gente faz certas coisas, por exemplo, quando a gente peca, que a gente se afasta de Deus às vezes, porque a gente tem vergonha de voltar e falar, não, eu sou pecador mesmo, negócio é esse, tá ruim a situação, então não adianta eu ir atrás, a gente tem até esse receio de voltar atrás. E no filme Nossa Senhora não deixa ele fazer isso, né? Ela fala, não, mas você fez isso por causa de não sei o quê. Não que ela justifique os erros dele, ela acolhe, ela entende, mas ela quer que ele se converta, que ele mude de vida. Tanto que ele tem outra chance, né? Ele tem A outra gente tem chance para levar, para mudar. a gente tem 10 segundos para encerrar. Ei, Eu vou abrir uma gente! outra live. Eu vou abrir uma outra live rapidinho, tá? Tá bom. Vamos aí. Voltando, o papo tava meio legal, né? Vou esperar o pessoal entrar, todo mundo entrar. Na verdade, vamos ver o que a gente pode falar mais.
Mas tava muito bom, né? Vou esperar ela entrar, ver se a gente se despede dela, né, direito. Aê! Voltamos. Pra se despedir direito, Voltemos! Ai, ai. senão fica muito Então, corrido pra dar tchau não passa direito. rápido. Eu falo muito também, né, gente? A verdade é essa, né? Muito comunicador, né? É um defeitinho que comunicador tem, né? Comunicador A gente fala, não adianta. Então, mas em cima do filme que você estava falando, Nai, o que eu estava pensando aqui? É aquilo que eu estava finalizando lá. Às vezes a gente não volta atrás porque a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente acha que Deus não vai olhar para a gente. Acontece, isso é tentação, isso aí é astúcia, é a astúcia do inimigo, né? E Nossa Senhora não quer perder nenhum dos seus filhos. Nossa Senhora não quer que a gente se perca. Lá em Apocalipse a gente vê isso também, né? Então, ela esmaga a cabeça da serpente, gente. Então, a gente tem que se confiar sobre o amparo dela. Quando a gente fala de intercessão, é alguém que se põe entre, né? Põe entre nós e a outra pessoa. Quando a gente intercede, se eu interceder pela Nayara, eu ponho entre a Nayara, eu me coloco entre a Nayara e Jesus, entre a Nayara e Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela está ali no meio, fazendo a ponte entre nós e Jesus. Ela tá ali no meio, tá entre nós ali. E o carinho que ela tem, o cuidado que ela tem, nesse filme eu acho muito bacana por causa disso, né? Porque a gente vê que, por exemplo, em Caná foi assim, né? Não precisou ninguém lá para ela pedir até, mas ela se pôs lá no meio. Não foi alguém pedir para Jesus. Ela se colocou no meio para pedir. Depois também a gente vê, né, em todos esses casos, lá do Papa João Paulo II, por exemplo, ela se pôs entre a bala atingiu ele, atingiu, mas era para ser certeiro, graças a Deus não foi, né? Então ela se colocou no meio, ele falava, foi a mão materna, ele falou que ele sentiu, que ele viu a mão materna de Maria que protegeu ele. Então você vê, se põe entre, né? E é com esse carinho de mãe. O que uma mãe faz por um filho, né? A gente sabe. Então, ela faz isso por nós também. E é igual você falou das aparições. Eu citei diversas aparições porque eu vejo a aparição como um socorro. O povo está sofrendo, o povo está passando por alguma tribulação, alguma necessidade muito grande. Ela vem muito em períodos de guerra, de miséria, de fome, de morte. Nossa Senhora, quando está o caos, ela aparece. Ela vem no caos. Quando tá o caos, ela aparece. Opa! Né? Epa! Ninguém vai pôr a mão aqui, né? Então ela aparece no caos. E aí ela manifesta o amor dela e a proteção dela. Então eu acho fantástico. A intercessão, apesar da gente ter só, e já é muito, a boda de Caná aqui, e aí você para e pensa, né? Que mais? Em todas as aparições dela, a gente vê que ela se coloca entre o caos e os seus filhos, né? Tá sempre ali entre o caos e seus filhos e leva nossas orações a Deus, a Jesus. Então, a gente lembra de cada aparição nesse sentido. Por isso que eu falo das aparições, né? E da medalha milagrosa, que eu acho que é fortíssimo, fortíssimo. Quando ela fala para Santa Catarina, minha mão estão pesadas, os raios, né? E ela tem os anéis, né, nas mãos. Então, eu tô com a medalhinha aqui até. Assim, minhas mãos estão pesadas por causa das graças que eu tenho para derramar sobre meus filhos que não as pedem. Então vamos pedir mais e vamos pedir com confiança, porque pedindo é certeiro que ela atende. Ela atende a gente, sim. Peça com coração. E também não vá só a Nossa Senhora para pedir também, não. Né? Saiba agradecer, porque no ano passado eu fiz um programa mariano também na Rádio Santíssima. Toda segunda-feira eu fazia um programa mariano, né? Primeira Cristã. E eu discorri a Ave Maria, trabalhei profundamente a Ave Maria. Cada trechinho da Ave Maria, tal, por que a gente reza, depois o Magnífica. Fui trabalhando isso, né? E a gente tem que lembrar que Nossa Senhora é a cheia de graça.
Não é qualquer pessoa, não foi qualquer mulher. Quando o anjo fala para ela, né, cheia de graça, ela é a portadora da graça. Então a gente não está indo em qualquer pessoa pedir qualquer coisa. Não, é ela que é cheia de graça, da graça de Deus. Deus encontrou graça nela. Ela é portadora dessas graças. Então a gente está pedindo para alguém que a gente vê lá em Lucas, a gente vê que o anjo anunciou isso para ela, né? Então é a pessoa para quem a gente pede as graças, mas por quê? Porque nela reside a graça. E ela não tem receio, né? Não economiza em dispensar essas graças sobre nós. Então, peçamos com fé, tenhamos mais confiança, não tenhamos medo. São Maximiano falava, não tenha medo de amar Nossa Senhora. Frei Sebastião sempre falava isso também, né? Quando eu trabalhava na milícia, eu lembro que eu fazia um programa mariano com ele e falava, não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de pedir para Nossa Senhora. Né? Você vai deixar o coração de Jesus feliz, vai deixar o coração de Jesus contente, porque você está honrando, amando a mãe dele, né? A quem deu a vida para ele, a quem conduziu, o que você disse, ensinou a falar, ensinou a comer, ensinou a andar, não é? Então Jesus jamais vai ficar triste porque a gente pede para a mãe, porque a gente sabe que quem realiza o milagre é ele que realiza. Ela está entre nós, né, nos favorecendo, cuidando de nós, nos protegendo, mas quem faz o milagre é ele. É isso, minha querida! Você falando do Papa, há pouco tempo, vai fazer um ano agora no meio do ano, é, o padre Marcelo Rossi, a mulher empurrou ele ali, né? No palco. Lá na Foi. Canção Nova e ela empurrou ele. E depois, em outro evento, ele teve um momento muito lindo ali com Nossa Senhora, com a música que eu tentei, não sei se o pessoal conseguiu ouvir, né? Lá no comecinho da live, eu tentei colocar, que é o Colo de Mãe do Frei Gilson, que Ai, peraí, fala deixa eu ver se eu acho aqui. que me ama, que me ampara, que me protege com um protetor, intercede sempre em meu favor. Então, ali o Frei Gilson até fala assim, Padre Marcelo estava agradecendo, porque, meu, a idade que ele tem, ele não é tão velho assim, mas ele já tem ele já teve alguns acidentes. Ele estava fazendo exercício físico na esteira e se machucou na época antes da depressão dele. A depressão veio depois, para falar a verdade. Então, tipo, ele podia ter se machucado feio ali, sabe? Porra! A altura ali, ele podia ter quebrado o braço, a canela. E nesse mesmo dia, comigo, também aconteceu algo muito incrível. Dentre várias. Eu teria que abrir uma outra live, galera, para falar sobre só os meus testemunhos, porque desde quando eu era um feto, Nossa Senhora se faz presente em minha vida. Eu que não via. Precisei batalhar muito, entrar nos Jovens Sarados e aprender que eu tinha uma mãe. Eu fui agradecer a Deus por ter uma mãe, por ter me dado uma mãe no dia 14 de dezembro do ano passado. Então, tipo, foi ontem, né? Que caiu a ficha aqui. Mas nesse mesmo dia, eu quase fui assaltada. É. Nesse mesmo dia, foi o Carol de São Bernardo, né? A gente estava lá terminando o evento e a gente ficou sabendo do Padre Marcelo. Aí eu quase fui assaltada. Vieram dois moleques na minha direção e eu percebi que eles estavam armados porque estavam com aquele agasalho com bolso canguru e a bolsa e a mão deles a mão deles nesse bolso, né? E correndo. Aqui, um gritava pro outro. Aí eu percebi que vinha um à minha esquerda e o outro à minha direita. Nossa Senhora colocou a mão no meu joelho e falou: filha, acelera. Passa esse carro aqui e acelera. E eu passei. E era um lugar que era um carro descendo e carro subindo. Ou seja, ela teve o cuidado do momento em que eu iria fazer isso para não pegar um carro de frente. Então, eu consegui desviar, passar um carro preto na minha frente. Eu te fala. Aí eu parei, porque meus lábios estavam todos brancos, eu estava totalmente pálida e gelada, e eu não queria chegar em casa desse jeito. Aí eu liguei pra Thaís, a Tata, e aí ela, falei, meu, eu quase fui assaltada. Ela, onde você tá? Aí ela me encontrou, junto com o Dan, deve estar aqui também.
Aí a Andressa também apareceu, e aí eles me acalmaram, sabe? Orar. Eu nem ia conseguir orar ali. Tava tão Sim, gelada, tava tremendo, assim, e eu não nervosa. consegui parar para agradecer por esse livramento, sabe? Então, foi por meio deles, uma intercessão também, deixou de ser, né? E que eu me acalmei e consegui ficar calma e orar também, e agradecer também. Então, são nesses detalhezinhos que a gente percebe, sabe, a presença dela. Tanto que a Andressa no É dia até verdade. falou assim, a mãe, ela cuida dos seus, né? Então, é bem isso, gente. Essa é a intercessão. É assim que ela vai cuidando da gente. E não tem explicação, né, Nai? Não tem explicação. Não tem explicação porque é só experiência, gente. Porque nem a teologia vai explicar isso, você entendeu? Nem a filosofia. Então, é Não dá para experiência. explicar o sobrenatural. Não dá para explicar o sobrenatural. Só vivendo. Não. Só vivendo. Por mais que eu fale aqui, para vocês, não vai ser o mesmo impacto que teve para mim. E nem a mesma. Vocês não vão vivenciar o que eu vivenciei, exatamente. E nem o que as meninas que depois foram me encontrar, junto com o Dan, vivenciaram. Assim, o estado que elas me viram. Minha mão estava gelada. Enfim. É... Mas é difícil explicar, né? O sobrenatural. É Você difícil. sabe que no ano passado eu lembrei de uma coisa que aconteceu. Eu viajei a trabalho e eu esqueci de botar gasolina no carro na volta. Eu achava, tipo, esqueci de abastecer na volta. E eu peguei o Rodoanel. E o Rodoanel não tem posto de gasolina. E eu sei quando vai na reserva, quanto o meu carro roda. Eu já sei. Gente, tava de noite, trânsito, Nossa. e tava para baixo já, e entrou na reserva. E aí eu comecei a rezar o rosário. Eu já tava rezando, já tinha rezado acho que 2 coroas antes. Aí comecei a rezar. Chegou no momento que ficou, gente, para baixo do zero. No tracinho para baixo, depois do zero tem um tracinho. Já estava para baixo do tracinho. O meu carro andou uns 15 minutos, gente, nesse, no ponteiro para baixo do tracinho. Eu falei assim, Nossa Senhora, eu não vou mais nem olhar para isso. Eu não vou nem olhar, eu não vou olhar mais, porque é o seguinte, ou a senhora me ajuda a levar esse carro, porque eu pude, gente, parar lá no Rodanel, no escuro, sozinha, você está pedindo para ter problema. Então, eu pedi para ela, falei assim, a senhora vai virar Nossa Senhora da Gasolina, a senhora vai se virar com isso agora, mas eu não posso parar aqui, eu não posso parar, me deu desespero. E eu comecei a rezar o rosário, acho que gente, sem mentira, eu rezei mais 2 coroas, acho que mais duas, eu rezei umas 6 coroas do rosário. Mas eu só fui rezando o rosário e pedindo para ela. E eu parei de olhar no lá no tanque da gasolina para ver como é que tava, porque eu já tinha baixado, tipo, não tem mais, né? Não tem mais. Foi pela graça divina. Eu cheguei no Walmart, eu cheguei ali no Ferrazópolis, eu cheguei ali que eu, tipo, inacreditável. Sem acreditar no que aconteceu comigo. Sem acreditar. Eu contei para uma amiga minha que ela já foi católica, ela é evangélica hoje. Mas ela falou, Angélica, é inexplicável. Ela falou para mim, é inexplicável. Eu falei assim, E eu, Tê, eu não tenho, eu contei para ela porque nós somos amigas mesmo e a gente se respeita cada uma na sua doutrina religiosa. Eu falei, Tê, não tem explicação isso. Eu não sei te falar o que aconteceu. Eu falei, porque foi pela graça de Nossa Senhora, porque eu falei para ela, eu não vou nem olhar mais ali, eu vou só rezar o rosário, a senhora se vira para me ajudar, porque eu não tenho, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui. E foi, gente, foi. Eu cheguei ilesa, sã e salva, com o carro zerado, zerado de gasolina no Ferrazópolis. Primeiro posto mais próximo que tinha, eu parei. Então, assim, eu já tenho muita história para contar, gente. Senão já tem até meia-noite. Mas, assim, muita história para contar. E não tem como explicar, entendeu? Porque é o sobrenatural. O sobrenatural não explica. Por isso que eu falei para vocês. Vocês querem ter intimidade com Nossa Senhora? Reza o rosário. Ah, não vou rezar as 4 coroas. Reza uma. Reza, pede para ela, que você vai sentir a presença dela. Eu conversava com uma amiga ontem também, ela falou que está rezando o ofício de Nossa Senhora todos os dias. Ela falou, Angélica, eu sonho com Nossa Senhora, eu sonho com Jesus. E ela foi me contando algumas coisas que ela sonhou.
Aí eu falei, olha, eu nunca tive a graça de sonhar com Jesus e com Nossa Senhora, não. De verdade, eu nunca sonhei com Jesus e Nossa Senhora. Mas eu falei assim, mas comigo ela se manifesta de outra maneira, né? É mais por pressentimento do que outra coisa. Mas assim, eu não tive. Falei assim, mas que bom, é porque você está rezando o ofício dela. Então, ela está se manifestando na tua vida, né? É a intimidade, e falei sobre isso ontem até. Vai ser a intimidade tua com ela na oração. Então, se você quer experimentar a graça, né? A proteção de Nossa Senhora, a intercessão dela, experimente pela oração. Pela oração você vai conseguir, não tenha dúvida alguma, né? E é isso, é sobrenatural, não tem como explicar, né? Tem que viver. Faça a experiência, viva, né? Que você vai ter Rezem, história para contar. rezem o rosário, que aí depois vocês vêm e compartilham as experiências que vocês tiveram. Vocês, Isso, essas 8 pessoas que estão aí. é Rezem isso. uma coroa, um rosário, ou faz o ofício. E aí, cria essa intimidade, pede intercessão, e aí depois você conta para nós aí o que É isso aí. aconteceu. É isso aí. Ai, que bacana, Ô, Nath, André, que bacana. queria agradecer por você ter vindo aqui, falando um pouquinho das suas experiências, compartilhar com a gente e das suas viagens também, né, que você fez, lugares incríveis. Eu gostaria muito de ir também para um desses lugares aí. Santa Terezinha do Menino Jesus virou minha best depois que eu fiz É, a novena com você. Eu apaixonei com você, né? Que o ano passado você estava fazendo a novena e há pouco eu tinha descoberto a data do meu batismo. Aí eu é. falei, vou fazer o ofício. Vou fazer a novena que a Angélica está fazendo. Aí eu acompanhei também, aí depois fui na missa. Nossa Senhora das Graças também. Então, assim, esses lugares é muito incrível, né? A gente ter essa oportunidade de ir, né? É Você muito lindo. Então, sabe, obrigada por ter compartilhado esse momento com a gente. imagina, Terezinha foi incrível, porque Terezinha, quando o padre falou para mim, olha, vai ter a peregrinação, talvez você, ele ganhava uma passagem a cada 15 que eram vendidas. Ele disse, olha, vai ter fulano, vai, por causa disso, Beltrano, não sei o quê. Se der para te levar, você vai? Eu falei, "Ah, Claro, claro, né? vou Claro. lá. Aí ele falou assim: só que se você for, você vai para trabalhar. Você vai ter que, você vai registrar todos os lugares, tá? Vai escrever sobre isso e vai fotografar. Falei, ah, Não tem beleza, né? problema. Não. Tanto que a revista saiu em dezembro, Mensageiro do Coração de Jesus. Saiu um fascículo dentro lá especial que eu que produzi o conteúdo. E aí, e aí, menina, eu só ficava assim. Eu não toquei mais no assunto. Ele falou comigo, eu nunca mais toquei no assunto, ele também não. E eu ficava assim, Terezinha, você vai me levar na sua casa? Eu falava, Terezinha, você vai me levar na sua casa? Você vai, né? Você vai. E é incrível, porque assim, eu falo que ela é minha irmã. E aí, o que que eu faço? Eu não senti uma emoção gigante na casa dela. Eu fui na casa, fui no Carmelo, eu não senti aquela emoção gigante. Eu já cantei muita graça com Terezinha. Mas eu me senti em casa, foi muito estranho. Sabe quando você vai na casa de um parente seu, de alguém da tua família? Não é normal? Você não sente aquela É, emoção. Você vai normal. Eu me senti assim. Eu não senti assim. Eu me debulhei na medalha milagrosa. Que eu entrei na medalha milagrosa, eu falei, não acredito que eu tô aqui. E aí comecei a chorar durante a missa lá, e aí eu parei de chorar depois que eu saí de lá. Aí entrei no ônibus, o pessoal, nossa, se emocionou, né? Então, eu não pensei em chorava de novo. Mas é porque tem uma mística dentro daquela capela, gente. Ela é pequenininha. Tem uma mística e o corpo de Santa Catarina, ele não se desfez, não se decompôs. Ele escureceu, mas ele não se decompôs, ele tá lá. E aí, cara, você fica assim, né? Nossa, eu falei dessa medalha, eu falo dessa medalha há mais de 25 anos, né? E eu tô aqui, eu nunca pensei de ir lá. Eu tinha ido na de onde Alfonso Ratisbonne se converteu, em Roma. Lá eu fui, em Santo André delle Frate. Meu sonho era ir lá, mas na Medalha Milagrosa eu nunca pensei que eu fosse. E de Terezinha, que eu achava, né, que minha amiga ainda falou, a Giovana Missionária, Giovana Venturi.
Assim, nossa, se eu não sou devota dela, eu me emocionei, imagina você. Eu falei, então, chegou lá, me senti como se estivesse na casa, na minha casa, na casa de alguém muito próximo. Foi muito engraçado. Eu fiquei até meio inconformada, né? Eu não senti nada, não senti nada. Depois eu cheguei a essa compreensão. Eu falo que ela é minha irmã. Então, vai ser como se eu estivesse na casa de alguma irmã minha, alguém que eu conheço, que tô dentro ali, tô ali, entendeu? Então, os santos, eles Sinta são à muito vontade. fantásticos também. Sim, a intercessão é fantástica, Nai. É fantástica. A intercessão dos santos também. Eu sou noveneira, né, gente? Tem novena para tudo quanto é lado. Tô fazendo novena de Santa Rita de Cássia no Facebook. Então, fui Angélica para casa no também. Facebook. Acompanho Ah, ela, faço Angélica novela. Cunha. Qual é a Angélica novela Cunha. que você quer fazer? Tem um monte de Angélica Cunha no Facebook, gente. É mais fácil entrar no da Nayara e me achar. E aí, Pode ser. é, eu já alcancei muita graça com muito santo. São Judas Tadeu, a intercessão dele para trabalho, eu falo que ele é o santo do trabalho. São Maximiliano Kolbe nem se fala, né? Padre Pio é um fofo, mas Padre Pio é aquele que dá uns tapas na cara da gente de vez em quando. Mas ele é um Fala umas fofo. verdades que dói. É. E ele fala que ele não vai abandonar. Ele fala assim, que enquanto não entrar, eu me consagrei a ele. Ele fala assim, que enquanto todos os filhos dele não entrarem no céu, ele não vai sair dali, ele vai esperar até o último. Então você vê que os santos, eles, né, eles têm uma história fantástica e quando a gente pede pela fé e por eles, ainda uma minha amiga que é messiânica me entrevistou esse tempo atrás, ela falou assim: "E esse negócio de santo? O que que você pensa?" Aí eu falei assim: "São modelos. A gente não fala de modelagem em coaching e PNL, não fala de modelagem, que tem que modelar alguém. Então, o santo é um modelo pra gente, entendeu? Ele é um modelo e você pensa, se ele é santo, ele teve uma vida assim de, né, que foi, buscou se assemelhar a Jesus. Você concorda comigo? Se ele está no céu, ele já está melhor que eu? Ela falou, concordo. Eu falei, então. Então eu peço a intercessão dos santos, sim, porque eles já estão mais próximos de Jesus. Eles vão encher as paciências de Jesus mais de perto, entendeu? Ali do lado. Então, assim, eu peço mesmo a intercessão dos santos, né? E de Nossa Senhora nem se fala, então, porque ela é santíssima. Então, ela é santíssima. Não, não tenham dúvida, não tenham dúvida de que ela atende. Se eles estão pertinho de Jesus, imagina ela. O que é de vez em quando? Que ela tá falando aqui de vez em quando? É de vez em quando o quê? Das novenas? Porque eu faço direto, gente. Novena é comigo. E é isso, Ná. Eu tenho um grupo de intercessão, chama Orações de Poder, mas ele é um grupo fechado. Então, quem quiser entrar no grupo de intercessão tem que solicitar para mim, porque eu Uhum. só coloquei pessoas ali que eu sei que realmente querem rezar, entendeu? Lá eu não coloco nenhum tipo de oração, lá é só pedido de oração que chega. Às vezes eu acho que o pessoal fica até bravo, manda oração disso, daquilo, eu não posto nada disso lá. Eu só posto a oração, é o pedido de oração e a oração das 10 da noite que eu faço no Facebook, que é uma oração universal, né? É uma oração ecumênica. Então, eu tenho amigos de várias religiões e nesse tempo da pandemia nós temos orado juntos. Inclusive, Elisângela Borges estava aqui, a Josi fazem parte desse grupo. Então, a gente ora pelo mundo inteiro, né? E pelo fim da pandemia. Ali a gente não coloca orações, a gente coloca pedidos de oração. A gente está ali para interceder mesmo, né? Bacana. E aí, todos juntos, independentemente de religião, que participa ali. Tem gente que é espírita, tem gente que é evangélica, tem católica, tem, né? Mas é um grupo assim ecumênico. Então a gente acredita no poder da intercessão, né? Quanto mais se a gente acredita no nosso poder de intercessão, imagina de Nossa Senhora, né? Muito mais, com certeza. Então, muito obrigada, Angélica. Vou pegar a mãezinha aqui. Vem. Ah, deixa eu pegar a minha aqui, quer ver? Peraí. Ah, essa não é minha, essa é da missão. Que É, eu. a Essa é da Oratório, missão. ó. Eu sou Essa é de Escola de apaixonada Servos, por ela. a Guadalupe. Que É, eu sou a apaixonada. gente teve Escola de Servos, eu falei, ela vai comigo. Ela e Jesus. Inclusive, a Eu Jade veio vi, para tá a com o Jade veio para Sagrado uma Coração. cidade, eu vim aqui.
Tá sendo bem cuidado. Que Então, legal, que linda, que linda. que Nossa Senhora derrame as graças dela na sua vida também, Angélica. Obrigada Amém, pelo seu. amém. A gente agradece. é, que Deus continue te conduzindo no seu ministério, tudo que você tem aí na comunicação. Puxando a sardinha aí para o meu lado também, né? Que a nossa Pascom se fortaleça, que Nossa Senhora da Comunicação rogue sempre por nós, tá bom? A sua Amém, família, a sua casa, se cuida, que a gente vai amém. voltar para o nosso cantinho, para nossa casa, lá para a nossa paróquia Santíssima Virgem. Com a graça de Fazer, Deus. fazer a missão coach na rádio, Isso, isso. Quero agradecer o tá convite bom? de vocês, você, a Elisângela também, que me entrou em contato comigo. Agradeço muito o carinho de vocês. Eu falei, eu não sou mariologista nem teóloga. A minha experiência com Nossa Senhora é mística, né? É vivência com ela mesmo e pela oração do Rosário. Acho que essa é a maior intimidade que a gente aprende a ter com Nossa Senhora. Peço que ela abençoe vocês também do Jovens Sarados. Acho esse nome incrível, incrível, né? Peço que ela cubra todos vocês com seu santo manto, especialmente você, que tenho muito carinho por você, viu? Que ela te abençoe sempre também. Obrigada, obrigada a todos vocês aí que acompanharam a gente. Que Nossa Senhora interceda por todos os seus pedidos, viu? Muito obrigada. Mas, Ave Maria, para encerrar? Vamos. Ave Maria, Ave Maria, cheia de cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bênção. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa partilha, essa live foi feita para a honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até sábado, galera. Um beijo. Beijo. Até, viu? Muito Salve obrigada. Maria Imaculada. Tchau. Salve Maria Imaculada.